Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar de ortografia. O que é ortografia? Ortos vem do grego, reto, correto, perfeito, adequado. E grafia também vem do grego, escrita. Portanto, é interessante nós sabermos que a ortografia é o estudo correto das palavras. Qual seria esse estudo correto das palavras? A colocação perfeita e adequada do um S no seu devido lugar, do Z, o X, o CH, o cedilha, enfim, onde eu devo inserir essas letras e quais são as regras que eu devo me atentar para que eu consiga fazer e discorrer um bom texto, certo? Então, a primeira regra que nós temos é o emprego do S e o emprego do Z. Nós empregamos S nas palavras onde elas serão seguidas, esse S estará seguido de ditongo, certo? Então, se esse S está seguido de ditongo, eu vou colocar S. Então, por exemplo, coisa. Nessa palavra coisa, eu tenho o O e o I. Então, após ditongo, a palavra coisa só pode ser com S. Entendidos? Então, essa é a primeira regra, após os ditongos. Um outro exemplo de após ditongo ser escrito com S. Deixe-me pensar aqui. Causa. Causa é com S, porque anterior a esse S, eu tenho ditongo. Por isso, eu tenho aí o emprego de um S. Segunda regra, tá? A primeira é o uso do ditongo. A segunda regra, na formação das nacionalidades. Então, nas nacionalidades, eu vou inserir S. Por exemplo, quem mora, quem vive, quem nasceu, melhor dizendo, né? Quem nasceu na França é francês. Quem nasceu em Portugal, português. Quem nasceu na Noruega, norueguês. Então esse S, ele faz parte, ele se justifica por se enquadrar na regra de nacionalidades, certo? Na construção dos verbos por e querer, na sua construção e nos seus derivados. Então eu falo, eu pus o livro sobre a mesa. Eu quis falar com você ontem, mas você não me retornou a mensagem. Então esse pus, esse quis são derivados do verbo querer e pôr. Portanto, se eles são derivados do verbo querer e pôr, eles serão escritos com S sempre. Pus, pusesse, quis, quisesse e assim por diante. A terceira regra, formadores de femininos. Então, se eu falo barão, qual que é o feminino de barão? Baronesa. Se eu falo poeta, poetisa, com S. Porém, poetisa, eu também posso falar a poeta. Combinado? Próxima regra. Eu vou inserir o S entre vogais. Casa, ainda que tenha som de Z, eu vou empregar o S, certo? Então, entre as vogais, eu vou escrever, na maioria das palavras, com S, certo? O emprego do Z. O emprego do Z é bastante importante nós percebermos que ele vem na onde não tem S. Então, se na palavra não contiver S, o seu derivado será com Z. Tímido, timidez. Nu, nudez. Certo? Real, realeza, realização. Certo? E aí por diante. Então, aí
eu insiro o Z. Nas palavras de origens estrangeiras, então, eu tenho xadrez, cuscuz, tá? Cuscuz, eu vou inserir o quê? Aí S no começo e Z no fim. Aí eu formo. Agora, se a palavra for formadora de feminino e também não tiver o S em sua origem, será com Z. Por exemplo, real ou vamos do real mesmo. Real, realeza. Né? Esse realeza, esse sufixo eza, será com Z. Se eu falo, por exemplo, para transformar também em verbo, deixa-me pensar, normal, normalizar, útil, utilizar. Então eu transformei essas palavras, esses verbos, transformei adjetivos ou substantivos em verbos. Não tem S, eu vou fazer o uso do Z. O emprego do X e do CH. O X eu vou usar nas iniciais ESA, EZ, ESI, ESO, ESU, sempre com X. Então, exemplo com ESA, exame. Exemplo com EZ, exercício. Exemplo com ESI, exímio. Exemplo com ESO, êxodo. Exemplo com ESU, exuberante. Então aí, todas essas são escritas com X. Há também uma segunda regra para o emprego do X. Nas iniciais em, após as iniciais em, após eu escreverei com X. Enxada, enxaqueca, enxurrada. Exceção: encher, porque vem de cheio, enchapelar, porque vem de chapéu, enchumaçar, porque vem de chumaço, e encharcar, porque vem de charco. O emprego do CH. O emprego do CH ele é curioso porque você vai inseri-lo quando, principalmente e sobretudo, quando este CH for também de palavras de origem estrangeira. Então, exemplo, chouriço, então será com CH. Chulé será com CH, porque são palavras de origem estrangeira. Combinado? Depois nós temos o emprego do G e do J. O emprego do G e do J também tem regras. A primeira delas, emprego do G. Nas terminações ágil, égio, ígio, ógio e úgio, eu vou escrever com G. Então, pedágio, termina em ágio, colégio, termina em égio, prestígio, termina em ígio, relógio, termina em ógio, refúgio, termina em úgio. Então, eu escreverei com G. Entretanto, nas terminações agem e igem, eu também escreverei com G. Viagem, fuligem. Abrindo um adendo aí para essas palavras terminadas com agem, vem a regrinha do viagem com G e viagem com J. Viagem com G é um substantivo. A viagem foi boa. Viagem com J é verbo. Espero que eles viajem bem. Então, esse espero que eles viajem, eu conjuguei. Então, se há conjugação aí, o emprego correto é J. Combinado? Então, pessoal, essas regras de ortografia, elas vão diretamente ao ponto da produção textual. Você não pode ter equívocos na sua escrita, na sua composição de parágrafos. Você precisa ter em mente o uso correto, o uso adequado, assim como nós
compusemos o nome do nosso primeiro momento aqui, que foi ortografia. É a escrita correta, a escrita perfeita, a escrita adequada das palavras. Combinado? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa estou à disposição. Tchau, tchau.